Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, reunidos mais um domingo, esse domingo especial, maravilhoso que Deus nos deu, para mais uma vez juntos estudarmos a sua palavra, através das lições da Escola Bíblica Dominical. Antes de vermos o assunto de hoje, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor continue falando conosco, nos ensinando e nos capacitando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Oh, Senhor, nós somos gratos a Ti por nos dar, Senhor, a possibilidade de recebermos essa instrução da Tua parte, da Tua palavra, através dos nossos professores e colocá-las em nosso coração. Nós pedimos ainda, Senhor, uma porção da Tua sabedoria para que compreendamos a Tua vontade nesta manhã e apliquemos em nossa vida cada ensino, cada palavra direcionada a nós. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 2, que vai falar sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo que deve ser seguido. Mas eu ainda convido os irmãos para olharem na capa das suas lições, porque como estamos ainda na segunda lição do trimestre, acredito que o tema do trimestre não tenha ainda sido gravado em nossa mente. Eu gostaria de relembrá-lo. Nós estamos nesse trimestre falando sobre a Igreja em Jerusalém. Estamos abordando a doutrina, a comunhão e a fé, que são as bases para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. É um assunto muito importante. Ontem, no último domingo, nós nos reunimos, estudamos a primeira lição, juntamente com a nossa irmã Célia, e foi uma aula maravilhosa. E hoje nós não temos dúvida que será assim, da mesma forma. Hoje o nosso texto-áureo da lição de número 2 está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42, que diz: "E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." A Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Esta também é a nossa verdade prática de hoje. Irmãos, um assunto muito importante sobre a forma como a Igreja de Jerusalém se conduzia, tinha a sua dinâmica e como ela representa o modelo que devemos nós seguir. Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo em suas lições, estão aqui os versículos, ou na sua Bíblia Sagrada, em Atos, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 37 ao versículo 47. Leiamos o que diz Atos 2 e 37. "Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar." E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus irmãos, que episódio maravilhoso
do movimento pentecostal, da igreja em Jerusalém. Nós louvamos ao Senhor pela aula de hoje e eu convido a você, meu irmão, recebamos nosso irmão Aparecido, é o nosso professor desta manhã e eu não tenho dúvidas que já tem uma palavra, um ensino preparado em seu coração da parte de Deus para nós. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos nesta manhã com a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição que fala a respeito da igreja em Jerusalém. E hoje, particularmente hoje, nós vamos estudar a lição de número 2, que fala a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Este será o assunto que nós vamos estudar nesta manhã. E eu creio que através do ensino da palavra de Deus, nós vamos entender que realmente a igreja, quando se iniciou, lá no dia de Pentecostes, ela realmente deixou marcas e deixou modelos lindos para a igreja caminhar até a volta de Cristo nos dias atuais. Então nós veremos realmente que a igreja de Jerusalém, ela se estabeleceu com um exemplo, a ser seguido por todas as gerações. Hoje, se nós olharmos para a Bíblia, principalmente para o livro de Atos dos Apóstolos, que é a história do início da igreja após o Pentecostes, após a morte de Cristo, nós vamos ver que a igreja tinha naquela época fundamentos sólidos, Ela era alicerçada nos ensinamentos dos apóstolos, tinha compromisso com a comunhão, com oração, era uma igreja piedosa e, além de tudo isso, ela praticava os símbolos cristãos, que é o batismo e a Santa Ceia, mostrando a sua fé de uma forma bem prática, Esse modelo de vida cristã deixou um legado para todas as gerações até os dias de hoje. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir um pouquinho no ensino desta manhã. A nossa lição está baseada no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 37. E eu tenho certeza que você vai realmente, ao final desta aula, entender que a igreja de Jerusalém foi um grande modelo e, além de tudo isso, serve para nós, é atual o assunto, A igreja que pratica os ensinamentos da primeira igreja, a igreja mãe lá de Jerusalém, ela terá uma vida espiritual sadia e será galardoada por bênçãos de Deus no dia a dia, A introdução diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém tornou-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente, e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e lugares. É aquilo que dissemos no começo, de a igreja ser um modelo pela sua
base, né, bem alicerçada, uma igreja cheia de dons, uma igreja que se preocupava com a oração, uma igreja que era piedosa. Se a gente for ler a história da igreja, a gente vai ver que essa piedade não ficava só em palavras, assim, não, ela ia além disso, né? Quem conhece a história da igreja sabe que naquela época se havia muito doenças que infectavam os outros, né? E a igreja, ela não estava longe desses lugares, onde ninguém ia, a igreja ia com amor, com alegria, orando e pregando o evangelho e, claro, Deus presenteava a igreja com curas, com libertação e com salvação de almas. É assim que a gente vê o texto de Atos dos Apóstolos, que todo dia o Senhor acrescentava à igreja almas, né? Que é isso. Esse é o bem maior que a igreja pode causar no meio de uma sociedade, né? Resgatar almas do pecado e trazê-las para o caminho de salvação, que é Cristo Jesus. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar uma igreja com sólidos alicerces. O primeiro subtópico diz, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Está lá no livro de Atos, capítulo 1, verso de número 2, né? Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Primeira qualidade, então, que a gente pode observar na igreja de Jerusalém. Era uma igreja que tinha fundamentos sólidos, era uma igreja bem doutrinada, né? Quando a gente fala aqui de doutrina, vem aquele pensamento somente de regras, né? E leis. E não é só isso. Doutrina, o que se forma uma doutrina? Como que a gente vai dizer que aquilo que estamos dizendo é uma doutrina? Eu costumo dizer que, para dizer que alguma coisa é uma doutrina, algum assunto, ele precisa estar em vários lugares na Bíblia. Não é eu pegar um versículo aleatório e dizer isso aqui é uma, não, ela precisa ter base. E o que a gente entende aqui é que a igreja, ela era bem ensinada, bem doutrinada, que é uma linda qualidade, né? Por quê? Porque aqui vai dizer que isso refletia o caráter de Cristo. A doutrina, a igreja que tem uma base de doutrina na palavra de Deus, o que ela precisa realmente refletir é o caráter de Cristo. É isso que realmente ela precisa, né? E a igreja tinha esse fundamento, que é uma preocupação que a igreja atual precisa ter, né? Um ensino doutrinário com base bíblica, né? Não em costumes de homens, não, uma igreja com base bíblica, que ela realmente, que esse ensino, essa base bíblica possa trazer para quem está ouvindo, para o crente, para o novo crente, para o pecador, né? O desejo de se parecer com Cristo. E aqui diz, vai refletir o caráter de Cristo. Então a igreja tinha fundamento doutrinário. O versículo de número 2, o subtópico 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada,
e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isso é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então, olhamos aqui também e vemos uma outra qualidade, né? Ele era uma igreja que era discipulada, ou seja, uma igreja que era ensinada. Daí a importância que a igreja atual deve ter, né? A preocupação com o ensino, com o discipulado. Essa tem que ser uma preocupação da igreja atual, a igreja cristã, né? Além de ter um fundamento doutrinário que é retirado da Bíblia, né? Não dá para fundamentar uma igreja sem ensino da palavra de Deus. E nós vemos aqui que Cristo, ele discipula os discípulos começam agora a discipular a igreja, e a igreja, segundo o que disse o irmão aqui, né? Quando ela não consegue ser discipulada, ela também não vai conseguir discipular. E isso parte muito do ensino da palavra de Deus. Nós temos que dar graças a Deus que temos como base, uma das características de nossa igreja é prezar pelo ensino. Né? Prezar pelo ensino, porque é um dever da igreja cristã discipular e ensinar, né? E a igreja de Jerusalém tinha também essa qualidade. O subtópico 3 diz, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o valor, sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora 9ª de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Então nós vemos aqui nesse terceiro ponto uma outra qualidade linda da igreja de Jerusalém, que era uma igreja relacional, né? Uma igreja piedosa. Os irmãos estavam sempre reunidos, não somente para fazer algum ato festivo, mas nas orações, no partir do pão, né? Quando se necessitava da ajuda a algum outro irmão, eles tinham essa piedade no coração, né? E as coisas eram realmente mudadas, transformadas. Nós entendemos aqui, né? Que quando a igreja não vive assim, ela não cuida, né? Não há relacionamento, né? Um relacionamento interpessoal entre a igreja, as pessoas não se falam, né? Não se confraternizam, não têm prazer de estarem juntas. Isso realmente vai trazer grandes problemas para a igreja. Se a igreja não tiver esse princípio. Então a igreja
de Jerusalém, ela tinha esse, né? A igreja estava sempre junta em todas as etapas, né? Era na oração, era no partir do pão, era na comunhão. Havia calor humano que caracterizava a vida cristã da igreja de Jerusalém. Isso tem que ser realmente uma qualidade, uma característica da igreja, né? Como que a gente pode analisar a nossa igreja hoje? Nós temos comunhão uns com os outros, temos alegria, o prazer de ajudar, temos o prazer de estarmos juntos em oração, temos o prazer de sentar para ouvir um ensino, ser discipulado através da palavra de Deus. Essas eram qualidades que existiam na igreja mãe, a igreja de Jerusalém, e ela começou assim. Por isso que nós estamos tirando ela hoje como modelo para a vida cristã. A sinopse desse primeiro tópico diz: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. O segundo tópico diz: uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Nós sabemos que Jesus deixou para a igreja 2 ordenanças, né? Que era o batismo e a Santa Ceia. Esses eram princípios que a igreja devia ter, né? Com os seus novos convertidos, com a preocupação de que eles estivessem em comunhão com os santos, né? E eles praticassem o ato da Santa Ceia, que, claro, são símbolos da morte do pecador para o mundo e agora ele renascendo e vivendo para Cristo, que é o símbolo do batismo, e também o ato da Santa Ceia, que é o símbolo, né? Do pão e do suco de uva, né? Que simboliza a carne de Cristo que foi rasgada, que foi dilacerada lá no processo da cruz, e também o vinho que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nossos pecados. Então, quando a igreja obedece essa ordenança, ela tem essa simbologia, né? De sempre trazer à memória o sofrimento de Jesus. A igreja de Jerusalém prezava por isso. Era uma igreja que observava esses símbolos, essa ordem de Jesus, né? O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido de seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente. E eles tinham uma nova vida em Cristo. Perdão, irmãos. Então, o que a gente aprende aqui? Quando a igreja primitiva guardava esse símbolo, né? Ela estava, através do ato do batismo, dizendo agora ao mundo que aquelas pessoas que estavam sendo batizadas, elas estavam morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. E tem uma coisa aqui importante, né? Para que se batizasse, era preciso que aqueles irmãos, né? Olha aqui, eles tivessem arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. E precisavam estar conscientes, né, deste ato. Essa era a preocupação que a igreja tinha que ter com os novos convertidos. Precisava crer. Claro, né, irmãos?
Ninguém vai batizar, nenhuma igreja vai batizar se a pessoa não crê em Jesus. Esse era o principal, crer em Jesus, que houvesse arrependimento dos seus pecados, ele tivesse consciência, tivesse muito consciente do que ele estava fazendo. Esses eram os princípios básicos para o batismo. Daí leva a gente a perguntar que precisa realmente a preocupação de se batizar, ela precisa existir na igreja cristã, porque é uma ordenança de Cristo, mas a preocupação também deve ser: como eu estou batizando essa pessoa? Ela está realmente consciente? Ela está liberta? Porque o batismo não é para libertar ninguém, é para quem já está liberto. É diferente, né? Mas o batismo vai salvar. Não, o batismo é para quem já está salvo. Aceitou a Cristo como Salvador, entregou a sua vida a Cristo, agora ele está vivendo uma nova vida, ele está pronto para ser batizado, para mostrar para o mundo que ele tem uma nova vida. Quando isso não acontece, os riscos de escândalo do Evangelho é muito grande. É o que a gente vê hoje na igreja atual, né? As pessoas estão batizando por números, para apresentar números para o seu líder, para o seu pastor-chefe, e estão se esquecendo que o resultado será ruim depois. Mas a igreja de Jerusalém tinha preocupação com esse símbolo que era o batismo, e nós vemos aqui na primeira pregação já muitos foram batizados, né? A outra ordenança que a igreja prezava, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Então a igreja também prezava pela celebração da Santa Ceia, que era fundamentada na consciência de que Cristo padeceu, Cristo derramou o seu sangue, e toda vez que a igreja praticasse esse ato, né, ela estava declarando ou fazendo menção, lembrando de tudo aquilo que Cristo passou. Essa é uma ordenança que a igreja pratica até hoje, né? Independente do tempo. Se você vai participar uma vez por mês, se você vai participar onde você estiver congregando, se houver a Santa Ceia, você está. O importante é que não seja para o ventre, seja para a memória. Você se lembrar, quando você tomar o pão, tomar o cálice, você se lembrar aquilo que Cristo fez. E do seu coração pulsar uma gratidão, a alegria, o desejo de realmente ficar firme com Jesus, esperando a sua volta. Esses são sentimentos que devem nascer do coração de um cristão que, ao participar da Santa Ceia, ele traga em memória tudo aquilo que Cristo passou. Então, a igreja de Jerusalém praticava essas ordenanças, né? Esses símbolos cristãos, batismo e Santa Ceia, que é uma referência para nós hoje, né? A sinopse desse segundo ponto diz que na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados.
É o que a igreja atual precisa, né? Observar essas ordenanças e praticá-las. Isso nós fazemos com frequência, graças a Deus. Nós estamos dentro desse ensino. No terceiro tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. Claro que quando a gente olha para a igreja de Jerusalém, a gente vai ver uma coisa muito importante que a igreja carregava, que era os crentes ter reverência, né? É uma qualidade que a igreja atual precisa realmente buscar com afinco, né? A reverência. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo, que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. O que a gente percebe aqui, então, nessa igreja como modelo? Havia reverência. A reverência nasce do temor a Deus. A igreja vivia em temor e isso trazia reverência. Quando eles estavam reunidos, quando eles estavam vivendo a vida cristã, havia muita reverência, que é uma qualidade que a igreja atual precisa buscar com afinco, né? Nós precisamos disso para a nossa vida. Se queremos ter uma vida abençoada por Deus, desfrutando dos dons espirituais, a igreja precisa ter reverência, ter temor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então a igreja deixou esse exemplo, a igreja de Jerusalém deixou esse exemplo. Havia entre eles temor e eles reverenciavam aquilo que era sagrado. Olha, irmãos, alunos da IBD, esse ponto cabe uma reflexão para nós. Não somente quando estamos reunidos para adorar a Deus, mas a gente já percebe na vida cristã do dia a dia quantas pessoas estão realmente se esquecendo deste ponto importante, que é a reverência, né? Ter realmente um zelo pelas coisas sagradas. As pessoas estão olhando e imaginando que está tudo normal. E, na verdade, isso é um grande problema para a igreja. É um cuidado que precisa se buscar. Quando nós olhamos para Atos 2:43, na nossa leitura oficial, olha que coisa linda. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em cada alma, todos estavam cheios de temor. O temor produzia reverência, aquela reverência tocava o coração de Deus, e aí os dons eram exalados no meio da igreja.
havia curas, havia salvação de almas, tudo porque havia temor na igreja e o temor produzia reverência. Vamos pensar um pouquinho nessa parte importante? Que modelo nós estamos deixando para as próximas gerações se Jesus não voltar, com relação à reverência? Ou estamos tratando o sagrado de uma forma normal? E não deve ser assim, né? Nós precisamos realmente ter esse zelo de buscar realmente essa reverência entre nós, né? Quando estamos adorando a Deus. Eu quero citar aqui apenas um exemplo, né? De reverência. Por exemplo, os nossos cultos começam com oração. A gente entende que a igreja nasceu assim, na oração, e precisa da oração, né? Então, a gente percebe que esse é um momento do culto que não há reverência. Por exemplo, eu me sentar perto de um irmão que está em oração, clamando, adorando, e eu não me preocupar em buscar a Deus e levar, ficar conversando, alguns com o celular, é uma falta de reverência. Esse é um cuidado básico que a igreja precisa cuidar, né? Então, havia a reverência na igreja de Jerusalém. Uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento parece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que aquela igreja, todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. É fácil partilhar, não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é de nos fechar em nosso mundo e deixar de fora que achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e se sentem parte do grupo. Então, a igreja de Jerusalém também deixou um modelo lindo. Era uma igreja que acolhia. Vamos dizer, né, irmãos, que é difícil a gente voltar em um lugar que a gente não é bem acolhido. Isso é natural. Não é assim? Por isso que a igreja precisa se preocupar com isso, né? Com essa parte importante, que é de acolher o pecador, acolher aquele irmão que está afastado, tratá-lo com amor, com carinho. Isso não é nada demais, isso tem que ser uma qualidade da igreja. Isso não quer dizer que a gente vai passar o pano, não, ficar com hipocrisia, não. A verdade será dita, mas a igreja precisa ter esse prazer de acolher. Com certeza, quando a pessoa ela é bem recebida, a chance dela voltar e se firmar, de ela fazer parte do grupo, né? Se sentir acolhida, isso vai se cumprir, com certeza. Vamos nos preocupar com esse ponto hoje também na igreja atual. E o terceiro subtópico diz, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Eles louvavam a Deus. Louvando, traduz o verbo grego aineu, é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, uma expressão de júbilo, de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição total e de total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos filhos. Então, a igreja de Jerusalém também deixa como modelo esse momento de adoração. Aí todos louvavam a Deus, né? Hoje há uma grande preocupação em se cantar bastante. E a igreja pode estar cantando bastante, mas louvando a Deus pouco ou até em alguns lugares nada. Louvar a Deus é você se render, né? Tem que nascer do seu coração gratidão a Deus. Quando você
louva a Deus, né? É uma expressão de júbilo, de gratidão. É muito mais do que cantar. E é por isso que eu digo que o culto cristão, ele tem como base também a parte do louvor. E você precisa aproveitar essa parte. Não só de lábios, mas de alma, né? Adorar a Deus. Você está tendo o privilégio de usar aquele momento para adorar a Deus. Então, que fique para nós, nessa manhã, esse ensino, né? Do modelo da igreja de Jerusalém. E aquilo que nós precisarmos como igreja, estou falando de nós, cada pessoa, cada cristão, que nós precisamos voltar ao princípio, a esse modelo, que nós sejamos despertados para isso nessa manhã. Que Deus possa abençoar a nossa vida como igreja atual, a responsabilidade que está sobre nós. Que possamos seguir o exemplo da igreja de Jerusalém. E é lindo olhar lá e dizer que Deus estava com a igreja. Quem lê o livro dos Atos dos Apóstolos vai ver a manifestação maravilhosa de Deus através do Espírito Santo no seio da igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você possa, nessa manhã, crescer com esse ensino. Vou só apenas fazer a conclusão. Vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Nós vamos aprender ao longo da lição que a igreja também tinha suas dificuldades, seus problemas, mas eles eram vencidos através da união da igreja. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom domingo. Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, que aula maravilhosa. Nós estamos gratos a Deus por ter usado estes nossos professores para, nesta manhã, nos trazer a sua palavra, nos ensinar. É muito maravilhoso quando nos reunimos para aprender a palavra de Deus, como acabamos de fazer. Meus amados, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu gostaria de convidar a você, meu querido irmão, irmã que nos acompanhou aqui, para nos fazer uma visita. Nós temos os nossos cultos presenciais, as nossas reuniões aqui em nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta, também aos domingos nós temos 2 cultos, às 5h30 e também às 19 horas. Vai ser um prazer recebê-lo. Também nas igrejas, nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade. Nós temos igrejas em muitos bairros aqui de Matão, nas cidades circunvizinhas, como Dobrada, Nova Europa, Tabatinga, Gavião Peixoto, tantas igrejas, e eu tenho certeza que uma delas vai te receber com muito amor, com muito carinho. Você vai poder ouvir a palavra de Deus, entregar ao Senhor ali as suas petições, os seus anseios, e ir para casa com uma resposta da parte de Deus. Vai ser uma alegria recebê-lo, e então eu faço esse convite a todos os meus queridos irmãos que acompanham essa nossa escola online. Meus queridos, também nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, nós também podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Nós nos alegramos pela oportunidade que Deus nos dá de estudarmos essa escola, mas toda a infraestrutura depende do auxílio, da cooperação de toda a igreja para a sua manutenção. Então, os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo e ajudar a nossa igreja, ajudar a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que assim fazem. Amém, meus irmãos? Vamos dirigir ao Senhor uma oração. Feche os seus olhos, ore comigo. É o que nós faremos para encerrar a nossa aula como forma de gratidão a Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela bênção que o Senhor nos deu nesta manhã, de aprendermos a Tua palavra, mas pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu auxílio, para colocarmos em prática estas palavras, para gravá-las em nosso coração e nunca mais esquecê-las.
Senhor, abençoe a obra das suas mãos, abençoe, Senhor, a escola bíblica dominical, a cada irmão, a cada irmã que acompanhou, que estudou conosco. Nosso pedido é que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame bênçãos sem medidas no coração e na vida de cada irmão. Em nome de Jesus é o que pedimos e já agradecemos. Amém. E nós nos reencontremos, né, irmãos, no próximo domingo, aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.